Hoje eu quero trazer uma mensagem para você, que o tema da mensagem é conforme a sua fé. Repetindo, o tema da mensagem é conforme a sua fé. Amém? Abre a sua Bíblia lá em Mateus 9, versículo 29. Mateus 9, versículo 29. Amém? Abriram? Se não, me acompanha aqui. A palavra de Deus fala assim, ó. Tocou então aos olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Repetir. Tocou então aos olhos dele, dizendo, seja feito segundo a vossa fé. Quero ler outro versículo também, que está lá em Mateus 8:13, que fala o seguinte: então Jesus disse ao cinturão, vá, como você creu, assim ali acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Amém? Vamos orar? Senhor, nesse momento, Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha fazer parte, Deus, dessa live, que o Senhor, Deus, possa me usar, Deus, para anunciar as boas novas, para levar uma palavra de fé, uma palavra de comunhão, que possamos, Deus, estar conectado, Deus, em um só propósito, que te adorar e te buscar, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podemos observar que nesses dois versículos há algo em comum. Jesus, ele olha para as duas pessoas, ele fala uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou, olha, conforme a sua fé vai acontecer. Conforme a sua fé você vai ser curado. Preste atenção, Jesus, ele não perguntou para eles, olha, você jejuou essa semana, você orou essa semana, você deu o dízimo? Não, ele fala, olha, conforme a sua fé, o seu milagre vai acontecer. Gostaria de te fazer uma pergunta. Se hoje você chegasse ao pastor, ligasse para ele e falasse, pastor, ora por mim, para que eu possa ser curado, ore para mim para eu conseguir um emprego, ore por mim para eu passar nesse concurso, e o pastor simplesmente olhasse para você e falasse, o seu milagre vai acontecer conforme a sua fé. Eu vou mais além. Imagine se hoje você orasse e pedisse a Deus um milagre. E Deus falasse ao seu coração, filha, filhinho, conforme a sua fé, esse milagre vai acontecer ou não? Aí eu te pergunto, fazendo igual a frase bem famosa, aí eu te pergunto, esse milagre ia acontecer ou não? Você ia receber essa bênção ou não? Porque Jesus, ele foi bem claro nesse versículo. Ele fala, conforme a sua fé, o milagre vai acontecer. E nos dois versículos que nós lemos, as pessoas foram curadas. O cego enxergou. Mas por quê? Porque eles creram. Porque Jesus viu fé no coração deles. Você pode observar muito bem, quando Jesus ele andava pelas ruas de Jerusalém ou de qual outra cidade, a Bíblia deixa bem explicado, uma multidão acompanhava Jesus. Uma multidão ia ao encontro de Jesus. Mas Jesus ele apenas respondia às pessoas a qual ele via a fé no coração delas. Você conhece uma história bem conhecida na Bíblia, aquela mulher que triscou em Jesus e ela foi curada. Você acha que somente aquela mulher tocou em Jesus? Você acha que somente ela triscou nele? Não. Mas ela tocou diferente, ela tocou com o coração cheio de fé. Então, queridos, Jesus ele vai responder o seu milagre conforme a sua fé. Qual o tamanho da sua fé hoje? Eu não estou falando para você ter pensamentos positivos. Pensamento positivo não indica que você tem fé. Gostaria de perguntar hoje, qual é o tamanho da sua fé? Porque Jesus ele vai responder isso.
Ele vai responder à sua fé. Outro versículo, você não precisa abrir esse versículo, mas lá em Marcos 2:5, Jesus, ele fala a história de um paralítico. Jesus fala o seguinte: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filhos, perdoado estão os teus pecados. Olha, eu vou ler novamente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Jesus, primeira coisa, ele fez o quê? Ele viu a fé. Se Jesus olhasse para você hoje, ele via fé em você. Se Jesus olhasse para você hoje, o que ele ia ver? Uma pessoa medrosa, uma pessoa que está cheio de temor, ou ele ia ver em você uma fé inabalável? Hoje, eu quero lhe falar, renove a sua fé. Você pode estar orando pelo milagre há muito tempo, e você fala: Maicon, Deus ainda não me respondeu. Eu ainda não consegui resposta, mas deixa eu te falar, Jesus, ele vai te responder conforme a sua fé. Maicon, mas como é que eu consigo ter fé? E no meio de um colapso, em meio a essa doença, em meio a esse vírus, como é que eu consigo? A palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu te pergunto, o que você está ouvindo? O que você tem ouvido nesses dias? Querido, se você estiver ouvindo só o Jornal Nacional, não tem como ter fé, não. Não tem como ter fé. Se você está lendo só notícias ruins, não tem como ter fé. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa selecionar aquilo que você está ouvindo. Porque a Bíblia ela deixa bem específica. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. Tomando banho, quando você vai tomar banho de piscina, de açude, antes de você mergulhar, você consegue ouvir as vozes que estão ao seu redor. Mas quando você mergulha, e quanto mais profundo você vai chegando, essas vozes elas vão se calando, você não consegue mais ouvir essa voz. E quando você está bem profundo, você não escuta mais nada. Todas as vozes não conseguem chegar até você. Então o segredo é esse: para você conseguir ouvir a voz de Deus, você precisa se aprofundar nele. Você precisa estar mais perto dele. Quanto mais perto você estiver de Deus, essas vozes você não vai ouvir mais essas vozes, elas vão se calar. E você vai ouvir só uma voz, e essa voz é a voz de Deus. Então, mergulhe nessa noite mais profundo em Deus, para você ouvir Ele, e essa tua fé vai ser renovada. Precisamos ter fé em dias ruins, precisamos ter fé em momentos como esse. Mas para isso, você precisa se refugiar em Deus. Para isso, você precisa se aprofundar em Deus. Desligue, meu querido. Desligue de todas as notícias ruins. Sabe, vai ler a Bíblia. Vai ler um bom livro. Vai escutar um bom louvor. Pare de olhar. Às vezes você não está assistindo Jornal Nacional, mas às vezes você tem um amigo que ele só te passa notícia ruim. Eu tenho um amigo assim. Eu tenho amigos totalmente negativos. Eu tenho um amigo que, para ele, todo dia ele vai pegar o vírus. Então, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, né? Aliás, durante esses dias, eu estou selecionando as pessoas que eu estou ouvindo, eu estou desligando jornais um pouco e eu estou me concentrando mais em Deus, porque eu creio que os céus estão declarando algo. Os céus não estão calados. Os céus estão declarando algo. Então vamos orar? Vamos orar, porque o que eu vou pedir a Deus hoje é que Ele possa renovar a sua fé, mas o primeiro segredo é ouvir a voz de Deus. E como você escuta a voz de Deus, se aprofundando mais nele. Quanto mais profundo você estiver em Deus, mais as vozes ao seu redor não vai fazer mais sentido. Amém? Eu convido você a colocar a mão no seu coração.
Eu convido você também a fechar os seus olhos. Vamos orar? Deus, nesse momento, Pai, eu quero apresentar cada pessoa que está conectado comigo. Cada pessoa, Deus, que acabou de ouvir essa palavra. Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus que olha a nossa fé. Pai, talvez essa pessoa, Deus, esteja desanimada, esteja triste, mas, Senhor, renova a fé dela. Renova a fé dela, Deus, que ela possa, Deus, sair dessa live cheia de fé. Que ela possa sair dessa live, Deus, com o coração, Deus, alegre em Ti. Deus, dê força para ela se aprofundar em Ti. Deus, leva essa pessoa para mais perto de Ti, porque ela, Deus, precisa ouvir a Tua voz. Senhor, fala com a Tua igreja, fala com cada jovem que está me ouvindo agora, Senhor. Fala com eles, Deus, renova a fé deles. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém?